Olá, lindeusas! Boa tarde, boa noite, né? Depende aí da região do Brasil que você tá. E hoje eu vim aqui para entrevistar a pessoa que ela foi muito importante na decisão de tanto ir para o digital quanto da metodologia em si, né? Ele era alvo das minhas experiências e isso simplesmente, né, levou o método a outro patamar. Meu convidado, Emerson Vargas, acabou de entrar, vou convidá-lo. Prontinho. Olá, Emerson. Boa noite, né? Boa Boa tarde. Tudo noite, bem boa por tarde, aí? tudo bem com você? Tudo bem também. Para quem não sabe, eu e o Emerson somos casados, né? E desde o início do método, do conhecimento, ele era a pessoa em que eu aplicava. Então, eu aprendia, corria para casa para realmente aplicar toda a metodologia, né? E ele, claro, né? Gostava dos bons toques, como bom leonino que É é, não é verdade, é verdade? verdade. Para falar bem a verdade para você, primeiro, antes de mais nada, eu quero dizer que para mim é um prazer enorme estar podendo falar com você, porque a gente passou por muita coisa junto e eu acompanhei desde o início. E pensar que a gente fez 3 anos juntos da faculdade de Direito, né? Pensa bem, olha como que era, né? O mundo estava perdendo essas mãos maravilhosas, mas ainda bem que você, a tempo, corrigiu isso daí. Ah, muito obrigado, né? Eu também me sinto lisonjeada, tá? De ter você ao meu lado como parceiro, como sócio, né? E desde o início, quando eu comecei, você é uma pessoa que sempre me apoiou, né? Nas decisões que eu decidia traçar. E não só apoiar, né? Vamos falar bem a verdade aqui para nós, né? Muitas vezes eu lembro que nessa trajetória, do início até hoje, eu recebia muitos elogios, né? No qual você, com a sua sabedoria, sempre pegava o meu pezinho quando eu queria que o meu ego inflasse, você pegava o meu pezinho e colocava no chão. E eu também sou muito grata a isso. Mas eu te convidei aqui, meu amor, para a gente poder contar um pouquinho dessa história que a gente viveu junto sobre o método que humaniza. Eu lembro que quando eu comecei nessas aplicabilidades, né, eu aprendia, chegava em casa e aplicava em você. Como que você sentiu isso lá no Na começo? verdade, antes mesmo de você começar a estudar e aprender esses métodos aí, você já levava jeito para coisa, né? Eu lembro que você fazia massagem, cuidava de mim e tal. E se engana quem pensa que porque eu sou seu marido, eu venho aqui para encher a sua bola. Não, não é isso não. Sabe? Porque você sabe quantas vezes você mesma comentou aí, né? Que às vezes chegava, eu aprendi tal coisa, eu falava, calma, espera, não é bem assim. E eu me lembro que na época, quando eu precisava muito, eu já tinha uma pessoa, um profissional, que fazia esses cuidados mais, digamos assim, profissionais em mim, né, para tirar dor, essas coisas todas. E hoje eu não preciso mais, né, porque eu já tenho uma profissional altamente competente que cuida de mim. Mas eu sofria muito com algumas dores, né, principalmente com relação ao nervo ciático. E uma das coisas que me deixava assim, até hoje me deixa intrigado, né? Você lembra disso, né? Eu falava assim, ó, eu tô com muita dor na minha perna, começa aqui em cima do glúteo, vem até na coxa, e às vezes você ia e pegava num outro ponto que não tinha nada a ver, e eu falava, mas não é aí que tá doendo em outro lugar, e você falava, calma, espera. E aí você vinha fazendo, tocando em outros pontos, e a dor passava. Essa que é a verdade. A dor simplesmente passava. E eu me lembro de noites que eu deitava na cama e simplesmente não conseguia ficar parado.
E virava de um lado, virava do outro, mexia a perna de um lado, mexia do outro. E hoje eu não sinto mais dores no nervo ciático. É uma dor que não me incomoda mais. E você lembra quando eu comentava com você, que você vinha e você estava tocando, 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 aí de repente você parava num ponto e ficava ali, e eu quieto, e você ficava. Aí eu olhava para você e falava, é incrível, como eu não falo nada, você vem vindo, e de repente quando você acha o lugar que mais está doendo, você para ali e fica, e fica. E eu torcendo para você sair dali, você não sai. E aí você falava, tá vendo? Eu consigo achar o ponto onde está doendo, mesmo sem você precisar ficar falando. Então, assim, eu sou uma testemunha ocular, ao vivo, desde o início da sua evolução, e posso dizer com certeza absoluta, sabe? Você sabe que eu amo você, estamos juntos para sempre, mas eu não preciso ficar aqui puxando o saco, enchendo a sua bola. É um testemunho verdadeiro mesmo, sabe? De quem sofreu muito, principalmente com essa dor no nervo ciático, e hoje, graças a Deus e essas suas mãozinhas mágicas, que você não gosta que fale isso, né? Que são mãos mágicas, mas sim que são mãos treinadas, como você gosta de dizer. Hoje eu posso dizer que eu não sinto mais essas dores. E tem outras dores também, tá? Se quiser que eu fale aqui, eu falo tudo. Do nervo ciático, né? Por quanto tempo você sofreu com esse nervo sem você identificar? Quanto tempo ele doía? Ah, E qual é a área dele que você lembra que doía mais? Por exemplo, assim, qual que era a altura? Doía mais na região próxima ao glúteo, na parte basal, ali perto do na verdade pé? eu não vou saber te dizer exatamente quanto tempo, mas foi bastante tempo. E era uma dor assim terrível, bem ali em cima do glúteo, que descia até a coxa, né? Essa região era muito terrível, doía demais, era simplesmente assim insuportável, não dava para dormir. E eu, na minha ignorância, porque não entendia, então eu ficava, eu esticava de um lado, eu esticava do outro. Não sei se você vai se lembrar. Você lembra o que eu fazia, que você ficava muito bravo comigo? Acho que você não vai se lembrar, né? Isso, eu ficava Das dando soco na pancadas? minha perna. Eu ficava socando a minha perna, porque de alguma forma aquilo ali aliviava um pouco as dores. E aí você veio. É que na realidade, a dor no nervo ciático ela é muito mais comum em mulheres do que em homens. No seu caso, ela está muito relacionada à região do Brasil onde a gente vive, né? Porque quando esfria, por que quando você batia, você sentia esse descansar aí, né? Quando você bate nessa área do nervo ciático, você aquece, você esquenta. E quando você ativa essa circulação sanguínea, tá osso, nervo e músculo. Então você dá esse afastamento, porque como o nervo fica ali entre um e outro, como ele está inflamado, a pessoa não tende a entender a origem da dor. Se a dor do ciático ela fica no músculo, se ela dói no osso, a pessoa só sabe dizer que dói, né? E quando eu sempre pergunto, quando eu estou em atendimento, eu sempre falo, né? Dói quanto? De 1 a 5, quanto dói? Também Sim. perguntava assim para você. Não, era uma dor terrível, né? E quando você começou, e o que eu acho muito legal, que eu nunca tinha visto isso, é que você não fica somente naquele local, né? Então, às vezes você, por exemplo, eu sentia muitas dores na perna direita. Então, a parte do corpo que doía era o nervo ciático da perna direita. E aí você ia para a perna esquerda. Aí você subia e falava, mas não é aí que está doendo, é na perna direita. E você falava, calma. E aí eu lembro até que eu comentava com você que você começava a explicar para mim por que daquilo, por que você também fazia na perna esquerda, não só na direita, por que você pegava em pontos que não estavam doendo. E eu adorava aquilo, ficar ouvindo. Não entendia muita coisa, porque não é muito a minha praia, mas eu adorava ficar te ouvindo. Era bem, bem, bem relaxante. E eu sei que o resultado final disso é que hoje eu não sinto mais dores no nervo ciático. Graças a Deus. Posso dizer isso com muita alegria. Se eu ficar uma noite sem dormir, não é por causa das dores no nervo ciático. Fico muito feliz, né, que tenha
se concluído esse ciclo, no seu caso, eu lembro que, né? Eu lembro porque meu marido, né? Não tem como eu esquecer, mas a gente usou muito, né? Além da terapia manual, um auxiliador nesse Ah, método é a só ventosa um terapia. instantinho só. Isso é muito importante também. As ventosas, né? Que coisa espetacular que eu uso essa ventosa, para quem sabe, lógico, né? Porque eu tentei algumas vezes tentar aplicar e aquilo caía da minha mão, sem a menor possibilidade disso acontecer. Mas eu me lembro quando você colocava a ventosa, aplicava as ventosas, mas também quando você colocava ela no corpo, você saía arrastando, né? E que sensação maravilhosa. Então a ventosa também é uma coisa espetacular. E eu lembro, né? Principalmente nessa área onde a inflamação é maior, a ventosa ela tem dois pontos positivos, tanto, né, que eu vejo para o paciente e para mim, para profissional. Para o profissional, ele tem um indicador de inflamação que aquilo ali possibilita, né, com o grau de conhecimento, se você, para o profissional saber, para ele alcançar um resultado melhor no paciente, se é de arraste ou é posicionado, né? E ainda tem o ângulo que você pode e deve, para poder melhorar o resultado no paciente, para qual ângulo você faz esse arraste. Voltando para o paciente, né, para você, eu lembro que você falava bem assim para mim que não sabia o quão era insuportável em determinados momentos por conta dessa inflamação. Hoje, quando a gente coloca a ventosa, você sente qual o grau de dor de 1 a 5, comparando Você desde o fala no início? ciático? Ah, Isso. antes era de 1 a 5, era dor 5, absurda. E hoje, de verdade, sim, se doer alguma coisa é grau 1, porque não é mais uma dor que me incomoda. Né? Por exemplo, eu sou aquele atleta de Uhum. final de semana, então eu gosto de jogar bola domingo. Né? Teimoso, fica a semana inteira sentado, aí aos domingos quer ir jogar bola. Como que eu chego em casa? Destruído. Porque é normal. Você coloca o corpo numa atividade fora do comum, ele reclama, né? E aí eu me lembro que nesse último domingo, eu até brinquei com você, né? Que eu falei, nossa, estou com uma dor nas costas. E aí você veio com a ventosa, foi lá e tal. E você, sem eu te falar exatamente onde que era a dor, você foi posicionando. E aí o local onde você colocava eram os locais que mais aparecia, né? A vermelhidão e tal. E eu falava, olha, era exatamente onde você colocou aqui que eu estava sentindo a dor. E agora, a dor que era bem incômoda, agora já está bem mais suave, bem mais tranquila. Então, sem dúvida nenhuma, a ventosa nossa, sem comentário, espetacular. Tratamento show de bola. Eu confesso para você que muitas coisas eu associei no Piumanismo. Muitas. Eu tentei muita coisa, você sabe, eu tentava, chegava e testava em você. Mas a ventosa, ela foi um grau de assertividade, sabe, que realmente ela transformou ali quando eu trato de pacientes que têm envolvimento com dor ou qualquer inflamação. E quando eu falo inflamação, são pacientes também que estão acima do peso, né? Que a gente da saúde, a gente consegue considerar, né, como uma pessoa que está inflamada. É esse o termo correto que a gente utiliza em pacientes que estão ali em qualquer grau de pré ou obesidade. Quando eu comecei a usar a ventosa, eu tive um salto quântico, sabe? De resultado, porque quando eu aprendi, o primeiro curso que eu fiz, eu lembro que era um dia que estava muito frio, e eu consegui duas amigas para poder ir lá para eu testar nelas, né? E a professora que me deu esse curso, ela simplesmente me ensinou o posicionamento das ventosas. Depois, outros cursos que eu fui comprando e aperfeiçoando, eu entendi o arraste. Né? Aí, uma vez eu tive uma professora que ela é de Maringá, o nome dela é Suzy,
E ela falou bem assim pra mim, né? Porque daí tinha um teste de aptidão e eu tinha que filmar uma sessão inteira, né? E nessa época eu lembro que eu usei a Cauana para poder fazer essa filmagem. E nesse arraste, depois eu lembro que ela me redigiu um e-mail elogiando o nível que esse arraste se desenvolvia e que ela conseguia, porque, claro, né, muitos anos dá muita aptidão para a gente consegue, né, um desenvolvimento muito melhor e um olhar muito clínico, cirúrgico, para poder conquistar resultado ali com a paciente. E ela pegou e falou bem assim, nossa, isso acho que foi 2019, ela falou assim, eu nunca vi uma pessoa que aprendeu tão depressa. Daí eu pensei, né, testei muito no meu marido, porque de fato a gente testava mesmo, né, tinha a dor e a gente conseguia, mas eu fico muito feliz nesse patamar de ciático a gente ter concluído. Né? Qual foi outra dor que o Pillmanism conseguiu Olha, outra zerar da coisa sua que eu vida? sempre sofri muito, 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 é a enxaqueca. Eu tenho, até hoje eu ainda tenho, embora num grau bem mais leve do que eu tinha. E eu me lembro quando você chegava para mim e falava assim, deita aqui, coloca a cabeça aqui, você colocava as mãos por baixo do pescoço e ia fazendo, sabe, no pescoço, nos ombros. E aí de novo, né? Aí de novo a gente volta naquilo lá, né? Eu ficava pensando, eu tô com dor na cabeça, por que que ela tá mexendo no meu ombro, né? Mas ia no ombro, no pescoço, na cabeça. Pescoço. E aí quando você terminava, eu me sentia muito bem. A dor tinha assim, ela tinha diminuído 70, 80%. Então, realmente também essa foi outra dor assim que o Pillmanism me ajudou demais na enxaqueca. E você sabe, né? O bom de ter a esposa é que você está sempre com ela em casa, né? Então, se sente a dor é na hora ali, não precisa ficar agendando horário, nada. Mas é bacana também, porque eu vejo, né? Eu acompanho as suas redes sociais também, eu vejo como que as suas clientes também o que eu estou dizendo, e aí é por isso que eu digo, não é porque eu sou seu marido, é porque eu vejo que é o que elas também passam, o que elas também sentem, o que eu falo para você e de você, o que elas também falam. Então, é legal isso, né? Saber que você pode gerar tanto valor na vida das pessoas, é bastante gratificante. E na minha vida, com certeza, você gerou muito valor. Estou falando de marido e mulher, esposa e marido, não, tá? Estou falando de como um paciente exclusivo, mas como paciente mesmo. Realmente é VIP. paciente VIP, né? Mas de fato, mudou muita coisa na minha vida. Só te agradeço por isso. Um outro fato que eu lembro muito, né? E assim, lembro bem nitidamente uma apresentação que a gente estava na escola das crianças e você estava ali cabisbaixo e a gente sabia que ia demorar muito, né? Aquele É período ali para verdade. poder passar. E eu estava sentada do seu lado e você pegou. Eu falei, mas o que você tem, né? Que você tá tão quietinho. Embora sempre a falante fui eu, mas, mas eu quis perguntar, né? Aí você falou assim: nossa, eu tô com muita dor de cabeça. Absurda. E eu lembro que ali eu comecei, fui, e o resto Eu eu me deixo para lembro você mesmo. contar. Porque na verdade é o seguinte, sabe? Quando essa dor ela vem, primeiro que você fica mal-humorado, né? Você não quer ficar conversando, você não quer fazer nada. A única coisa, se eu pudesse, era deitar na minha cama, apagar a luz e ficar ali. Só que ali você não tem como fazer isso, né? Você está no meio de um monte de gente, aguardando, esperando, aquele monte de barulho. E eu peguei, só fiquei quieto, assim. Aí na hora que você falou, que eu disse para você que eu estava sentindo a dor, aí você nem falou nada, assim. Você só veio com as mãos assim, começou a apertar, tal. Aí daqui a pouco eu fui sentindo melhorando, melhorando, melhorando. Aí eu peguei e falei, nossa, é incrível. Eu tô me sentindo assim, 90% melhor. Porque antes era praticamente insuportável continuar aqui, eu queria sair correndo, agora eu consigo ficar tranquilamente. Então, olha, é o tipo de situação, de experiência que eu acho que toda pessoa que sente algum tipo de dor. E uma coisa que eu acho muito legal é que você vai além, né? Eu já fiz antes de você, né? Eu já fiz em outros profissionais,
que eram ótimos também, não tenho nada para falar, para reclamar deles não, muito pelo contrário, eram assim, pessoas extremamente capacitadas e competentes, mas eles eram capacitados e competentes para fazer exatamente aquilo que você chegou e falou, olha, eu estou com este probleminha aqui, e você não, você vai além, você faz mais do que aquilo, você vai em outros pontos, você mexe com... É assim, além de ser aquela sensação boa de tirar a dor, ela é relaxante também, sabe? Então não é só que você chegou lá com muita dor e saiu praticamente sem dor nenhuma. Não, você sai de lá relaxado, como se você tivesse passado assim por um spa, né? É como se fosse uma massagem relaxante. Você não chegou lá com dor, você chegou lá para relaxar. Então é um método realmente que além de aliviar e retirar muito da dor que a pessoa está sentindo, a pessoa sai relaxada. E isso é uma coisa assim que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Porque antes de você fazer, eu já fazia em outros lugares, e igual você faz, eu nunca vi. Não é rasgação de seda, elogios, não. É porque é merecido mesmo. Você merece isso. Você fez por merecer. E eu lembro, né, diante desse grau de enxaqueca, né, a gente passou por vários períodos. E eu lembro de períodos que você falava que doía tanto, que doía por horas, né? Era uma coisa assim que doía por muito, muito tempo. Quando eu comecei, né, a aplicar em você o que humaniza nesse grau relacionado à dor de cabeça, à enxaqueca, você conseguiu Então, diminuir na verdade, remédio? sim. Quando eu comecei a sentir essas dores, então elas eram uma vez a cada 15 dias. E toda vez que ela vinha, eu nunca consegui me livrar dela sem remédio. Nunca. Então eu tinha que tomar meu remédio e ela passava. Depois elas foram ficando mais frequentes. Chegou num ponto que eu tinha todos os dias. Todos os dias. Então todos os dias eu ia lá, Qual era o medicamento que Sumax você tomava? 50. Então, todos os dias eu tinha que tomar o Sumax 50, todos os dias. E tinha dias que eu fazia uso de 2 comprimidos. Assim, coisa absurda, né? E depois que você começou a fazer esse tratamento comigo, começou a aplicar o método Pilmanism, né? Esse nome bonito, assim, né? As dores, de novo, elas foram ficando mais espaçadas e muitas vezes, apenas com esse método, já resolvia, não precisava mais fazer uso de medicação. Então, assim, é um tratamento, lógico, né? Então, às vezes você fazia o, o método e depois eu tomava a medicação e depois, conforme a gente foi fazendo, só com a aplicação do método, eu não precisava mais fazer uso do medicamento, uma coisa que era impensável, porque nunca eu tive esse tipo, esse grau de enxaqueca sem e conseguia me livrar dele sem fazer uso do medicamento. E eu só consegui fazer isso depois que você começou a aplicar esse método. Então, hoje, graças a Deus, o meu uso de medicamento ele é bem reduzido, ele é bem menor. Eu compro a caixinha de remédio e ele fica lá, né? Só quando é assim um grau extremo mesmo. Porque via de regra, quando eu sinto alguma dor e você vem e aplica esse método, ele é o suficiente para fazer a enxaqueca desaparecer. A enxaqueca, ela é uma patologia que ela tem diferentes causas, né? E quando eu pego todas as pacientes que eu trato, inclusive você, eu sempre gosto de fazer uma análise, né? E eu sempre faço muitas perguntas. E eu lembro que eu falava para você, ó, a enxaqueca tem correlação direta com o leite, né? Com os maus hábitos, com a falta de água, né? Qualquer dor que venha a ser na cabeça, né? Pescoço e cabeça, tem uma correlação muito alta com a falta de água no organismo. E eu lembro que diversas vezes você falava assim, eu perguntava, né? E aí, você bebeu água Lembro. hoje? Você lembra disso? Até hoje, né? Sim. E com a prática, né? Principalmente quando a gente trata dor de cabeça e as suas variáveis, a gente, num toque, né, nas alças do pescoço, um bom profissional identifica
se o paciente está bebendo água ou não, né? Isso é fato. Esses dias foi muito engraçado, eu tava atendendo uma mulher e ela era pós-operatório, né? E daí ela falando muito o tempo todo. Quando chegou na área axilar, que eu fui tocar, que a gente tem uma linfa aqui, né, que é poderosa demais. Eu gosto muito de usar. Abro ela em você, né? Que às vezes quando a gente faz, é o que você fala, de eu ver o paciente num total, né? Num completo, não somente no local onde ele reclama da dor. Voltando a esse assunto da mulher, aí a hora que eu toquei nessa linfa, né? Eu falei assim pra ela, eu falei assim, fulana, você não bebeu água hoje? Na hora, a mulher fez assim, e olhou pra mim assim, assustada, né? Daí eu peguei e falei bem assim pra ela, falei assim, olha, esses dedos aqui são os mais fuxiqueiros que você pode imaginar, então você não vai enganar eles. Aí ela riu, né? Daí ela pegou e falou assim, olha, se eu bebi um copo de água hoje foi muito. Mas estava assim, absurdamente drástico a falta de água naquele corpo, né? E pensar que é 70% o nosso corpo de água, imagina, um copinho de água, ela falou que era cerca de 150 ml, que é aquele copo menorzinho lá descartável, que ela tinha bebido de água. E então é assim, a água para a cabeça, ela é de extrema importância e relevância, porque ela auxilia de tal forma, não só o cérebro, tá? Mas ela faz essa limpeza, ajuda muito o sistema vascular, linfático, e tudo isso o Pio Humaniza ele traz de uma forma muito simplista, né? Que na realidade é um método que eu ensino de uma pessoa que pode começar do absoluto zero. Ela não precisa ser profissional da área da estética ou profissional da área da saúde. É um beabá assim, muito simples de entender e, claro, o aperfeiçoamento, a prática, é que vai definir uma boa profissional. Mas o método em si, e assim, ó, não precisa inventar roda, juntar outra coisa com o método, simplesmente o método é capaz de garantir esse resultado na paciente. E um bom profissional precisa de resultado, né? É o que nos faz diferenciar dos outros profissionais. Quando você está fazendo em mim, você começa, porque as alças da linfa, eu não entendo nada que você está falando, eu acho tudo muito bonito, não entendo, mas eu entendo que seja lá o que for, isso daí funciona. E você sabe, né? A gente às vezes está na cama lá assistindo alguma série na hora de dormir, aí do nada você pega no meu braço, começa a apertar e eu tô quieto ali, daqui a pouco você para e fica ali, eu fico. Aí eu falo, cara, como é que você sabe que é aí que tá doendo? Porque eu tô com uma dor aí danada, e aí você fala assim, eu tô tocando aqui, sabe assim, assistindo televisão, tá ali e para. Eu comecei a apertar aqui, eu senti que aqui, e é exatamente onde está doendo. Então, é isso. Funciona. Você é uma pessoa que, né, além de eu conviver muito, é uma pessoa que a gente dispõe de vários hábitos que são muito similares, né? E em relação à leitura, né, todas as vezes que eu comecei a ler sobre alguém que falava sobre talento, muitas vezes eu me questionei. Eu falava, gente, será que é isso mesmo que eu tenho de melhor para oferecer? Será que é isso que eu vou transformar a vida de alguém? Né? Hoje eu fiz uma live com uma menina, né, que assim, é uma querida mesmo, e eu chorei com o depoimento dela, sabe? Chorei, porque quando eu entendo que o que eu causo, né, não é para ego, sabe? É o que você falou, eu não vim aqui para puxar o seu saco, eu vim realmente contar como que é, e eu deixei muito claro lá no começo, né, que muitas pessoas, a gente falava, né, mas tal pessoa bate nas suas costas e vai lá e fala pra você, né? Nossa, Poli, você é maravilhosa, você não sei o quê, você não sei o quê. E quantas vezes, né, em discussões mesmo, às vezes, muitas vezes até calorosas, nós dois, você pegou meu pezinho e colocou ali no chão. E em relação ao talento, né, eu me questionei muitas vezes se era isso. Eu falava, gente, mas será que é isso mesmo? Será que as pessoas não estão falando pra me, sabe assim, para, entre aspas, me ajudar, né? Elevar a minha moral. Mas Eu ficava pensando, mas eu falava assim, mas como que pode eu sabe o que sentir que é onde é a legal? dor, Porque né? assim, o que eu percebo em você, que além de tudo isso,
é que você, além de ser competente, você gosta de fazer. Você gosta de estudar, você gosta de aprender. Você chega e fala, olha, eu fiz um curso, eu aprendi isso, é uma nova técnica, vem aqui, eu quero fazer em você e tal. Então, a gente vê o prazer que você tem em aprender coisas novas. E isso eu acho muito legal. Porque você não é aquela coisa assim de obrigação, é o meu trabalho, ponto final. Não, você gosta. A gente vê o brilho nos seus olhinhos quando você começa a falar disso. Às vezes você começa a falar comigo que eu falo, ó, tempo, dá um tempinho que eu tenho que sair, que eu tenho um compromisso e tal, porque se deixar, você não para de falar. E isso é legal, sabe? É legal você ver isso na pessoa, a pessoa ter prazer naquilo que ela gosta, o trabalho dela ser uma coisa que gera prazer na vida dela, sabe? Eu vejo muito isso em você. Isso é uma coisa muito bacana. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando eu entendi que não era o direito, né? Para mim não fazia sentido, eu me questionei. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer, né? Que vai ser assim, que é pro resto da minha vida e que eu goste de fazer. Porque eu não me via fazendo uma coisa ou pelo dinheiro, ou só pela transformação, ou porque alguém queria que eu fizesse, entendeu? Eu me via fazendo algo que eu gostava de fato, sabe? Que fazia o meu coração cantar, né? Bom, Como diz ele. Então, assim, eu só me via fazendo uma coisa que brilhava os meus olhos mesmo. Eu falava, não vou fazer alguma coisa, né? E assim, quando eu entrei nessa indústria, né, de estética e cosmética, é, eu entendi que era aquilo, sabe? Mas muitas vezes eu ainda fui por caminhos não tão retos, né? Que eu tive que voltar. Mas eu fiquei muito feliz, sabe? De saber que eu desenvolvi isso, que é algo assim totalmente meu, né? Que quando eu buscava algum curso que não entregava todo o resultado que eu pensava, porque, por exemplo, eu falava, cara, a pessoa ela quer estética, ela quer, todo mundo quer autoestima, quer beleza, quer autoconfiança, quer todas essas vertentes que a estética traz. Ok, mas não é só isso, né? Todo mundo tem problema, que daí é onde a terapia entra. Todo mundo tem alguma dor. Infelizmente, nosso mundo moderno se a pessoa não malha, se ela não põe o corpo para se movimentar, ela sente dor. E se ela põe, ela também sente algum tipo de dor, né? Ou porque não alongou, ou porque foi mal instruída. Então, assim, as dores, infelizmente, no nosso mundo moderno é algo frequente, concordo plenamente. E se você puder tirar a dor né? e ainda aproveitar para relaxar e sair de lá mais leve, né? É tudo de bom, né? E é isso que eu tenho com você. E eu tenho certeza que as suas pacientes também têm, porque eu vejo os depoimentos delas, eu vejo elas falando, elas... Às vezes até eu brinco, né? Que elas falam assim, Poli, você é maravilhosa. Eu falo, leva para sua casa, fica uma semana com ela lá, vamos ver se ela é tão maravilhosa assim, né? Porque elas conhecem, assim, a Poliana e tal, né? Mas, assim, você é um ser maravilhoso, mas também tem defeitos, como todo mundo. Então, mas brincadeiras à parte, Ai, meu Deus. quando eu vejo todas elas, né, dando depoimentos, elogiando, falando, e eu sei que é verdade, porque eu sou prova viva disso, isso me dá muito orgulho também. Além de tudo, me dá muito orgulho, porque eu acompanhei todo o seu desenvolvimento, e se tem uma pessoa nesse mundo que merece, é você. De nada. Não tem Muito que obrigada. agradecer, é verdade. Meu amor, era Não, vamos isso ficar que eu mais meia hora queria, aqui. tá? Era isso que eu queria. Eu queria um depoimento sincero, verdadeiro de alguém que fosse, que tivesse tido, né, resultado positivo com o método, diante de tudo aquilo que eu já apliquei em você. O que você acredita que podia ser melhor, tá? Que podia ter mudado, que eu Ai, podia ter que pergunta feito? difícil. Ficou O que algum podia ter ponto? mudado? Podia ter mudado. Por exemplo, assim, numa dor, num método, numa aplicação, numa sessão.
O que talvez eu tenha deixado de Não, fazer que essa eu pergunta não é poderia ter difícil, não. É feito? bem fácil de Você responder. como O que eu paciente, acho que deveria ter mudado é a frequência. Você tinha que fazer isso de manhã, de tarde e de noite. Porque é aquilo que eu te falo, entendeu? Todo mundo tem os dias corridos. 4 horas Meu por dia dia. não é muito diferente de todo mundo, né? Dia estressante, corrido. Ah, e se eu pudesse ter pelo menos 2 sessões dessa por dia, todos os dias, ia ser bem melhor. Então, se você puder mudar isso daí, estou falando aqui ao vivo, tá? Pode mudar que eu aceito. E aprenda novos Vou métodos para consultar a minha ficar agenda. treinando em mim também. Me coloco à disposição. Fique bem à vontade. Eu agradeço de verdade, né? Quando eu comecei a estudar saúde, eu lembro que no primeiro ano de biomedicina era uma coisa que a gente falava demais, né? Sobre como um fármaco, né? Um remédio, popularmente falando, ele trazia uma cura para algo, mas detonava outro, né? E aquilo ali foi uma vertente que me intrigou. Eu falava, cara, o meu conhecimento de anatomia humana que eu estudava, viu? E eu indico, seja você nutricionista, fisioterapeuta, qualquer área da saúde, qualquer um, enfermagem, o diferencial de um profissional da saúde é o conhecimento da anatomia humana. Isso aí eu falo, viu? Quantas pessoas estavam comigo, que na hora elas vinham fazer umas perguntas que eu falava assim, meu Deus, ela não estudou isso, pensava comigo. Ele não ouviu o que o professor falou, sabe, em tal aula. E esse conhecimento da anatomia humana me favoreceu muito diante do método. É isso que você falou, porque o meu objetivo não é que o paciente suspenda por livre e espontânea vontade, muito menos que eu induza o paciente a reduzir a quantidade ou a frequência de remédio que ele venha tomar, tá? Jamais. Mas é muito importante quando o paciente volta, né, nos retornos médicos, e o médico, por conta própria, dos próprios relatos da pessoa, faz essa indicação de redução. E quando elas me avisam isso, olha, eu vou falar para você, é de uma alegria total, sabe? De verdade mesmo, sem falsa modéstia. Muitas vezes, muitas, que eu já recebi esse relato, inclusive na live de hoje de manhã, na hora eu parei assim, me conectei comigo mesma por alguns minutos, sabe? Falando sobre o que a gente conversou E de é talento. bacana porque no meu caso, o uso que eu sempre fiz de remédio era quando eu sentia dor. Então, quando que eu usava? Quando eu sentia dor. Uma vez que eu não sentisse mais dor, eu não precisava mais usar a medicação. Então, assim, claro, né, não é um remédio de uso contínuo. Eu usava quando sentia dor, parei de sentir dor, parei de usar o remédio. Então, é uma coisa que fica bem marcante, né? Porque, nossa, às vezes eu olhava aquela caixinha de remédio ali onde eu deixava e falava, gente, essa caixinha eu comprei faz tanto tempo e ela está aqui ainda. E isso é ótimo, porque às vezes você nem se toca, né? Eu falo, claro, por quê? Porque eu não estou mais sentindo dor. Quando eu sinto dor, o método que ela aplica em mim já resolve, então o remédio vai ficando. Então, é uma coisa que a gente vai percebendo, né? Fica bem claro. Então, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, porque eu sei que você tem uma agenda super cheia, eu sei que você ficou um pouco mais aí no escritório para a gente poder fazer essa live, tá? Te agradeço mesmo de coração todo o seu relato de forma simplista e íntegra, tá? Assim como você é, né? Se fosse diferente, não seria você. E dizer que eu te amo muito, sou muito grata Eu te pela amo sua. muito, foi um prazer, conte comigo o que você precisar e deixando claro sempre. O que eu falei aqui é de coração aberto. Eu até, quando você me convidou, falou, olha, vamos, faz uma comigo lá, eu estou fazendo com o pessoal, vou fazer com você também. Eu falei, então tá bom, marca o horário, me avisa lá e pode perguntar o que você quiser, porque quando a gente fala a verdade, não tem, né? E tudo que eu falei aqui é a mais pura verdade, eu não tenho porquê. Se tem uma pessoa nesse mundo que não ia ficar te elogiando sem ser merecido, esse alguém sou eu, porque você sabe que eu sou uma pessoa realista, crítica, e você merece. Você merece, foi um prazer muito grande, conta comigo sempre. Te amo.
Te amo, meu bem. Um beijo. Beijo. Espero Tchau, aqui em tchau. casa. Beijo, até já.